Vamos lá, então. Aninha, fica atenta, então, à sala de espera. Eu vou começar a apresentação aqui e não vou ver mais essa parte. Vou compartilhar. Ai, gente, hoje eu tô com o PowerPoint. Ai, graças a Deus. Vocês estão me vendo bonitinha aí, né? Aí, estão me vendo, estão me ouvindo. Olha que lindo. Ai, fiz uma arte super bonita hoje. Seguinte, o encontro de hoje a gente vai ler um texto muito lindo, um dos textos mais lindos. É que assim, são muitos textos lindos que eu estou descobrindo nessa jornada de autoconhecimento, né? E eu vou dividindo, a ideia dos encontros é eu dividindo essas passagens, esses textos com vocês, né? O Hino da Pérola é realmente um achado, assim, muito incrível. E ele conta mesmo essa jornada, né, de despertar através de um conto muito, muito, muito profundo, muito bonito, que eu tenho certeza que vai chegar no coração de vocês. Eu coloquei aí nessa imagem, né, a pérola que está dentro dessa concha no fundo do mar, no fundo do oceano, e que para você encontrá-la, né, você precisa mergulhar nesse oceano. A gente já falou no primeiro encontro o quanto esse mergulho até o fundo do oceano é desafiador. Isso tem a ver com a jornada, né, do autoconhecimento, com o nosso despertar. Então, mergulhar num oceano que a gente não conhece, que a gente tem todos os desafios aí relacionados a medos, traumas, né? Enfim, tantas coisas, são tantas camadas, né? Mergulhar até o fundo desse oceano e descobrir uma coisa que você não tem certeza o que que é um desafio muito grande. Mas é lá nesse fundo do oceano que você pode encontrar as maiores maravilhas da sua vida, inclusive essa pérola, né? Essa pérola, esse item tão valioso que se encontra lá no fundo do mar, guardado, esperando o seu mergulho. Quero saber quem vai hoje ter esse impulso de mergulhar tão fundo assim para encontrar essa pérola maravilhosa. Vamos lá. Esse conto, gente, ele foi preservado dentro de um antigo escrito. Eu sempre deixo aqui também a fala, né, para que vocês busquem. Tudo que eu falar aqui, sempre tenham aquela indagação: será? Quero ver mais a fundo. A Fran tá falando, eu confio nela, eu acredito nela, né? Mas eu quero olhar também a fundo, quero pesquisar mais sobre. Então, pesquisem sobre ele, né? O Hino da Pérola. Joguem depois, pesquisem, vejam outros comentários, né? É interessante vocês mergulharem mais profundamente nisso, terem esse encontro como uma base, mas não deixarem só morrer por aqui, né? Continuem se aprofundando. Quanto mais você se aprofunda, mais a sua consciência vai expandindo. Então, ele foi preservado dentro de um antigo escrito, provavelmente entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, tá? Então, ele é um conto muito antigo. E ele é considerado um poema espiritual que conta a história de um príncipe que foi enviado para uma missão em uma terra distante. Então, vocês vão entender que é uma história muito familiar. É uma história familiar porque a gente vai ver essa história se desenrolar em outras histórias que a gente já tem na nossa memória, né? E também na nossa própria história de vida, na nossa própria história como ser humano. E é isso que eu quero refletir com vocês aqui hoje. Então, eu quero que vocês escutem essa história que a gente vai ler, a gente vai ler ela inteira, tá? A gente vai ler o texto todo. E eu vou refletir com vocês a cada trecho. Eu quero que a cada trecho, a cada palavra, a cada linha, vocês se imaginem como se fosse um espelho interior, como se vocês fossem esse príncipe, tá? Vamos lá. Preparadas? Vamos lá. Eu coloquei também algumas ilustrações que eu fiz na inteligência artificial para vocês irem vendo, porque eu sei vocês, mas eu amo quando eu estou lendo um livro, um texto, vejo uma ilustração assim, eu gosto muito dessa parte visual. Quando eu era criança, vivendo no meu reino, na casa de meu pai, feliz nas glórias e riquezas de minha família que me sustentava, meus pais me deram provisões e me enviaram para fora do nosso lar no leste.
esse trecho, ele tem uma memória, né? Não sei vocês, mas eu me traz uma memória assim muito realmente familiar, tanto da minha própria vida, como pensando numa coisa, numa jornada de despertar mesmo, né? Quantas vezes a gente está no nosso, trazendo para minha vida, e eu acredito que algumas de vocês também vai imaginar isso. Eu estava em Minas, tipo, com 18 anos, saindo de casa para morar em São Paulo. A gente pensa que quando a gente está no sossego, na tranquilidade, na segurança daquele lar, vivendo uma vida que é muito familiar, que é muito previsível, né? E quando você tenta se deslocar disso, ou você é empurrado para se deslocar. Então, tem pessoas, eu tive um impulso, eu quero estudar fora, eu quero mudar de cidade. Algumas pessoas podem ter sido empurradas, vai, você precisa estudar, você precisa sair, aqui tem um limite, né? Então, em algum momento da nossa vida, a gente é convidado, somos convidados a sair desse lar seguro, confortável, amoroso, ou então desafiador, enfim. Mas em algum momento a gente é convidado para sair desse lar. Se você não teve essa história familiar, pensa num momento da sua vida em que você estava confortável, em que você estava, numa zona de conforto e é convidada pela vida mesmo, né? A sair desse conforto, a sair desse lugar amoroso. Então, isso implica a infância da alma, esse estado de inocência, que a gente não sabe o que que tem por aí, o que a gente não sabe o que que tem no mundo. A gente quer descobrir, mas a gente tem medo, a gente tem anseio, né? E nós somos convidados a sair, né, dessa zona de conforto e aprender por nós mesmos. Esse parágrafo fala sobre isso. Continuando. De sua casa, do tesouro, eles prepararam um pacote para mim. Era grande, embora leve, para que eu pudesse carregá-lo sozinho. E ele continha ouro da casa dos Altíssimos e prata de Gazak, o Grande, e rubis da Índia, e opalas da terra de Cuxã. E eles me cingiram com diamante que pôde esmagar o ferro. Quando a gente sai dessa casa, a imagem que vocês têm que ter na mente é isso. Quando a gente sai dessa casa para essa aventura, para esse despertar, né, para esse mergulho, a gente acaba recebendo presentes desses nossos pais, né? Metaforicamente, né, é, é, da maneira real, vocês vão imaginando aí. Esses presentes, na verdade, até de Deus, eu gosto de imaginar Deus também. A gente vai entender isso mais para frente no texto. Esses pais que nos presenteiam, né, com esses presentes antes da nossa jornada, são os nossos dons, né? São as nossas virtudes, os nossos valores. Tudo isso tá nesse embornal, nesse pacote que você vai carregar. Eles preparam isso, uma marmita, uma comida, né? Só que o que eles falam, o que ele fala aí no texto, quando ele coloca essas joias, essas pedras preciosas, ele quer dizer algo mais profundo, quer dizer os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos dons, para que a gente consiga enfrentar essa jornada. Dons que herdamos, né? Então, a nossa missão, quando ele fala aqui, ó, era grande, né? Então, a nossa missão, ela pode ser grande, mas ela é algo que somente nós podemos carregar. Olha que bonito isso, né? Vamos lá. E eles me tiraram a brilhante túnica de glória, que eles haviam feito de amor para mim, e tiraram minha toga de púrpura, que foi tecida sob medida para minha estatura. Então, por que que tira essa brilhante túnica de glória? O que seria essa brilhante túnica de glória? Vamos pensando aí. Porque quando a gente tem que descer para uma jornada, quando a gente tem que ir para uma jornada, às vezes nós precisamos, por aprendizado mesmo, por força de aprender, a gente precisa descer um pouco a nossa consciência.
Porque para entender que não existe só mil maravilhas. A gente precisa perder um pouco essa inocência para a gente conseguir aprender o que a gente precisa aprender nessa jornada. Então, o que tira dessa luz é a identidade original, a consciência plena, a essência, para que você possa aprender e reconstruir isso durante a jornada. Vamos vendo, que vocês vão entender. Eles fizeram uma aliança comigo e escreveram-na em meu coração, para que eu não esquecesse. Quando desceres para o Egito e trouxeres de volta a pérola única que está depositada no meio do mar e é guardada por uma serpente desdenhosa, novamente vestirás tua túnica de glória e tua toga por cima, e com teu irmão, o próximo em nossa linhagem, tu serás o herdeiro em nosso reino. A aliança é um compromisso, né? É um fechamento de ciclo. Então você vai viver essa jornada, só que você pode ficar tranquilo, em paz, porque se você conseguir cumprir a sua missão, que é pegar essa pérola que é guardada por uma serpente, você vai voltar ao reino e vai poder reinar junto ao seu irmão. Então, essa consciência moral, a intuição, é o que vai fazer essa aliança perdurar. E a gente vai entender mais para frente no conto o que isso significa. O Egito, no caso da parábola desse texto, ele representa o mundo material. Então, quando você sai do conforto desse lar, que é divino, que é abençoado, que é amoroso, e você vai para esse Egito, no caso, você vai para o mundo material, você tem que se despir dessa sua consciência plena, porque ela é muito plena. Você precisa se despir dela para você aprender nesse mundo material, né? É doloroso, é como se realmente os pais estivessem deixando o filho sair para esse aprendizado. Sabe que vai ser doloroso, sabe que vai ser desafiador, mas é necessário. Só que eles falam, né? Eles fazem uma aliança. Então, a pérola, no caso, é a sabedoria. Quando um filho inocente, imaturo, sai de casa para essa jornada, ele vai buscar a sabedoria. Ele vai buscar expandir a sua consciência através de um mundo material que é muito doloroso, tem seus desafios, suas dores, mas ele vai ter que aprender por si só tudo isso para encontrar a verdadeira sabedoria. Então, a pérola, o significado da pérola nesse texto é a sabedoria, tá? A serpente é o desafio. Todos os desafios que esse filho vai enfrentar quando ele for para esse mundo material. Mas depois eles têm a garantia, a aliança, que é o retorno dessa jornada. Vamos seguir. Quero saber se tem algum comentário no chat. Vocês estão comprometidos? Olha, ainda não, vocês estão muito comprometidas aqui na história. Então, todo mundo tá comprometido aqui, tá mergulhado. Então, tá bom, vamos continuar. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, não esqueçam de colocar no chat, tá? Aí o filho, né, parti do leste. Opa, peraí. Parti do leste e desci com meus dois enviados reais, pois o caminho era perigoso e árduo, e eu era muito jovem para caminhar sozinho. Então, a gente sempre nessa jornada, né, que a gente vai nessa descoberta, a gente sempre tem os nossos guias. E você não sabe, e eu lembro da minha mãe fazer as orações. Você vai com os anjos, você vai com Deus, né? Então, assim, a gente sempre tem, por conta dessa inocência, dessa pureza, a gente sempre vai ter acompanhando a gente os nossos anjos, nossos guias, como vocês quiserem chamar. Então, no caso, são os guias, os anjos, né, que ele está falando aqui. Atravessei as fronteiras de Miachã, o local de reunião dos mercadores do leste, e cheguei à terra de Babel e penetrei nos muros de Sarbug. Desci para o Egito e meus companheiros me abandonaram. Fui direto até a serpente
e me instalei próximo à sua hospedaria, esperando que ela adormecesse para que eu pudesse lhe tirar a minha pérola. Como eu estava totalmente sozinho, era um estranho para os outros da hospedaria. Quando a gente tá jovem, quando a gente é ainda, né, criança, inocente, a gente ainda lembra da nossa missão. A gente tem um resquício da nossa missão, principalmente quando nós somos crianças. Por isso que as crianças são tão imaginativas, por isso que as crianças são tão espontâneas, né? Elas sabem a missão, qual é a missão nossa nessa vida. Então, ao passo que você vai é, amadurecendo, que você vai esquecendo. É, e aqui ele também fala dessa sensação de não pertencer. Então, quando você vai amadurecendo e você vai para essa jornada, o que que acontece? Você chega nesse local e você sente uma sensação assim: será que eu pertenço a isso? Acho que eu não pertenço, eu sou muito diferente. Vamos seguindo. No entanto, vi um dos meus ali, um nobre do leste, jovem, belo, amável, um filho de reis, um ungido, e ele veio e ficou íntimo de mim. E eu o fiz meu confidente, com quem compartilhei a minha missão. Eu o preveni contra os egípcios e do contato com os impuros. Depois coloquei uma túnica igual às dele. Então, nesse trecho, ele está falando que a gente sempre vai encontrar nessa jornada pessoas semelhantes também, com o mesmo propósito, assim como nós estamos aqui nesse grupo, né? E a gente acaba, quem tem mais consciência, vai ajudando o outro nessa caminhada. Olha, isso não, isso não, isso não. Só que a partir do momento que você mergulha nessa jornada, você precisa o quê? Vestir as vestes. O que seria vestir a túnica? O que quer dizer? Depois coloquei uma túnica igual às deles. Pensa nesse jovem, se é você, pensa nesse jovem que saiu desse lar e chegou numa cidade, morava no interior e chegou numa cidade grande. Você ainda tem a lembrança daqueles valores, você ainda tem aquela pureza, aquela inocência. Só que para você sobreviver naquele local, você precisa se adaptar, né? E para você se adaptar, você tem que vestir as roupas iguais, você tem que comer as comidas que as pessoas comem. Você tem que falar da maneira que elas falam. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, por exemplo, e eu fui trabalhar no shopping como vendedora, eu nunca tinha comido pão de batata, assim, essas coisas fast food, McDonald's, essas coisas, né? E eu comecei a fazer isso, né? A comer comida de shopping, tudo. Eu comia comida da minha mãe, que ela fazia ali, né? Fresquinha e tal. Então, eu comecei comer a comida do shopping. Eu me vestia muito simples. E aí, eu via que para eu ser uma boa vendedora, eu tinha que ter. As pessoas me ensinaram: você tem que vestir melhor, você tem que vestir assim, você tem que fazer tal cabelo, tem que colocar maquiagem, tem que usar salto. E aí eu fui me adaptando, fui vestindo a túnica das pessoas. Então, é assim na nossa vida e é assim na nossa jornada da alma também. Então, nós sempre encontraremos alguém que nos ajudará na missão e a necessidade de se encaixar para sobreviver. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai colocando por cima da nossa essência pura vestes, para que você consiga se encaixar naquele ambiente, naquela situação. Vamos lá. Mas, de alguma maneira, eles descobriram que eu não era seu compatriota. E eles lidaram comigo com astúcia e me deram do seu alimento para comer. Eu esqueci que era filho de reis e servi ao rei deles. Eu esqueci da pérola em cuja busca meus pais me enviaram. Por causa do peso do alimento deles, caí num sono profundo. Quando a nossa alma, quando esse jovem, né, puro e inocente, vem para o mundo material, e começa a vestir essas roupas, a comer desses alimentos. E o alimento aqui não significa só a comida em si, tá, gente? O alimento aqui pode ser emocional. O alimento pode ser uma televisão. É tudo que te nutre emocionalmente, fisicamente também, mas emocionalmente, espiritualmente, né? Então, você ser nutrido por coisas do mundo material também fazem você entrar num sono profundo,
Um sono profundo é o esquecimento. Você esquece a sua essência, vocês esquecem a origem que vocês têm e começa a viver só naquele mundo material, realmente num sono profundo. E é o que acontece também com esse jovem que sai da casa dos pais e vai para essa jornada material. A gente esquece. Quantas vezes eu deixei de ligar para os meus pais, quantas vezes eu me perdi aí nas baladas da vida, né? E esqueci os ensinamentos que minha mãe me deu. Então, a gente esquece a nossa essência, a gente esquece a nossa origem. Mais profundamente, numa visão mais ampla, e agora a gente pode aprofundar um pouco mais, porque vocês já entenderam o contexto da história. Quando a gente vai para esse mundo material, quando a nossa alma vai para esse mundo material, ela esquece da sua origem divina, da sua missão aqui na Terra. Não ficou muito famosa a pergunta: qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Muitas pessoas não conseguem responder, porque existe esse esquecimento provocado por esse alimento, por essa roupa que a gente tem que vestir quando a gente cai aqui no mundo material, por conta de todos os programas que são instalados na nossa mente durante esse processo, por conta de tudo que a gente decide se nutrir, as decisões. Dos desejos, vindas através de um desejo de experimentar, de conhecer o que é esse mundo material. Então, nosso jovem aqui caiu. Então, para a gente, então, um resumo aqui, para a gente se adaptar ao ambiente, a gente faz isso, né? A gente esquece da nossa própria origem. E aí a gente perde a missão. Qual que é a nossa missão? E a gente entra num estado de sono profundo. Então, o sono seriam esses momentos em que seguimos apenas o fluxo das circunstâncias, esquecemos aquilo que realmente importa para nós. Vocês aqui, só de vocês estarem aqui no grupo hoje, quer dizer que vocês têm esse chamado para esse despertar. Vocês querem sair. Algumas pessoas já estão mais acordadas, algumas pessoas menos acordadas, não tem nenhum problema. É o tempo de cada um. Mas só de vocês estarem aqui hoje nessa aula, quer dizer que algo dentro de vocês está brilhando para esse despertar. Eu quero sair desse sono. Eu quero me lembrar de quem eu realmente sou. Eu quero voltar à minha essência. Não importa a fase da sua vida que você está agora. O que importa é que você está começando a abrir os olhos. Algumas pessoas estão aqui ainda despreguiçando, né? Abrindo só o cantinho do olho. Outras pessoas estão já um pouco mais acordadas. Outras pessoas estão colocando água no rosto. Não importa, o importante é que vocês estão começando a sair desse estado de sono. Vamos ver se tem aí alguma coisa no chat. Nossa, vocês estão bem caladinhas hoje, olha isso. Estão bem quietinhas, tá bom. Vou seguir então. Vamos lá. O que que vai acontecer agora? Agora acontece uma reviravolta. Mas quando todas essas coisas aconteceram, meus pais souberam e se entristeceram por mim. Proclamou-se no nosso reino que todos viessem ao nosso portão. E os reis e príncipes de Partia e todos os nobres do leste teceram um plano para mim, para que eu não fosse deixado no Egito. Lembrando que o Egito é um mundo material aqui dentro dessa história, né? Então, quando se percebe, né, quando Deus percebe, quando esse nosso Pai, o que vocês quiserem imaginar dentro dessa história, quando esses seres divinos percebem que o nosso sono está muito profundo, eles começam a enviar sinais. E aí que a gente tem que estar atento. São pessoas que começam a entrar na nossa vida, que trazem uma outra ideia, que trazem um outro conceito, uma palavra diferente, né? Uma influenciadora que chega no Instagram e fala: vou montar um grupo de autoconhecimento. Quem que quer estar nesse grupo? São consciências que são enviadas para chegar até você, para falar com você e te acordar desse sono profundo, para te despertar. Então,
Todos nós. Isso não é uma história de somente eu estou falando sobre o filho que sai da casa e vai para uma cidade e vai viver uma vida, mas é uma ilustração, né? Todos nós somos essas almas que saíram da casa do Pai, que saíram da casa desse divino, veio para esse mundo para aprender com essa evolução da consciência, com esses desafios, entrou nesse sono profundo, mas assim, o amor divino é tão grande por nós que ele, quando percebe esse sono profundo, ele vai nos mandar as pessoas, ele vai nos mandar as palavras, né? Então ele vai incentivar que a gente acorde, que a gente desperte. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aí no chat, se tá tocando aí no coração de vocês. O amor da origem, né? Não existe distância para o amor. Não existe, não existe. O amor, ele é infinito, ele é inconfundível, ele é incondicional. O amor verdadeiro mesmo é esse. Não importa em qual lama você se enfiou, não importa. O amor, a mensagem amorosa, a mensagem sobre o amor, a mensagem sobre a sua verdadeira origem, ela vai chegar. E assim, é aí que a gente começa a entender o apoio invisível da vida, que às vezes você está achando que você está aqui nesse grupo hoje é um acaso, uma coincidência. Ah, você está aqui por estar? Não, não é isso. Tudo que te eleva, tudo que é para o seu aprendizado, para elevar a sua consciência e para te fazer despertar, acordar, é proveniente de um amor muito divino. Eu sou um canal para que esse amor possa chegar através de vocês, através dessas palavras, através desse texto. Em quantas outras vezes você sente isso através de uma música, através da palavra de uma pessoa que chega para você, através de um encontro casual na rua? Tudo isso é uma sincronicidade do universo para que você se desperte, para que você se lembre. Horas iguais. Quem vê horas iguais? Sim, por isso que eu coloquei até 19 para a gente começar. É sempre uma lembrança do seu anjo da guarda, do seu guia, do que você acreditar. É uma lembrança divina para que você olhe para si, se desperte. E eles me escreveram uma carta, essa parte é linda. Eles me escreveram uma carta e cada nobre assinou-a com seu nome. De teu pai, o rei dos reis, e tua mãe, a senhora do leste, e de teu irmão, o próximo em linhagem para ti, nosso filho, no Egito. Saudações. Desperta e te levanta do teu sono e ouve as palavras de nossa carta. Lembra que tu és um filho dos reis e vê a escravidão de tua vida. Lembra a pérola pela qual foste ao Egito. Lembra tua túnica de glória e teu manto esplêndido que poderás usar quando teu nome for escrito no livro da vida. Quando for lido, lido nos livros do herói, quando tu e teu irmão herdarem o nosso reino. Gente, essa carta, ela chega para te arrebatar. O que é o arrebatamento? É te tirar de um momento de escravidão, de um momento de sofrimento, de um momento doloroso. Essa carta é a hora que você pensa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa situação? Eu não preciso viver em sofrimento, eu não preciso viver na dor, porque eu tenho esse amor que é muito maior do que tudo isso. Eu tenho amparo, eu tenho cuidado, eu tenho pessoas, eu tenho seres, eu tenho Deus torcendo por mim, né? Então, quando você descobre e relembra
a tua missão, o teu propósito, relembra de quem você é filho, relembra de quem você verdadeiramente é, a tua origem, é o momento que você fala assim: por que que eu tô aqui? Por que que eu tô nesse sono? Eu preciso acordar. Tá fazendo sentido? Então é aquela lembrança interior, é um chamado profundo da vida. É o momento de despertar. Então aí surge aquele lampejo de consciência. Geralmente é naquele momento que você está na lama mesmo, na pior, na maior dor. E você está nessa maior dor, nessa lama, afundando, afundando, porque você está em sono profundo. Você comeu daquele alimento, você bebeu daquela água impura, você está naqueles vícios, você está no sofrimento, né? Naquela dependência, seja a situação, você imagina aí a situação que você pode imaginar que tem a ver com você. Nesse momento, é um momento que você pensa assim: meu Deus, e agora? Vem essa carta. Olha, você não é desse mundo. Você é de um lugar muito mais divino, muito mais iluminado. Você não precisa estar nessa escuridão. Relembra quem você é, desperta, acorda, né? É, tem chat aqui. Está fazendo todo, a Bárbara falou, está fazendo todo sentido para mim. Eu preciso sair do casulo e voltar para a minha essência. A Dalila, total, muitas reflexões. A Dalila também falou, eu vejo muito e com frequência a horas iguais. Eu sempre paro e faço uma prece. A Carol, dá para fazer um paralelo com a história bíblica do filho pródigo, filho que saiu da casa do pai, pediu herança, gasta tudo, se arrepende e tem que fazer o caminho de volta. Ou seja, perdemos a nossa identidade verdadeira, precisamos fazer o caminho de volta e descobrir nossa verdadeira identidade. Isso mesmo, isso mesmo. No começo do texto eu falei, vocês vão lembrar de várias outras histórias que também têm essa jornada. E todas elas vão falar sobre isso, realmente, sobre essa lembrança, sobre esse despertar. E isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa origem, com a nossa missão. Vamos seguir então para ver o que que vai acontecer. E servindo como mensageiro, a carta era uma carta selada pelo rei com sua mão direita, contra os maus, os filhos de Babel e os demônios selvagens de Sarbug. Ele se ergueu na forma de uma águia, o rei de todas as aves aladas. Ela voou e desceu para o meu lado e se tornou linguagem. É bonita essa frase. Com a sua voz e o som de seu voo, eu despertei e saí do meu sono. Eu a peguei, a beijei, quebrei seu selo e li. E as palavras escritas no meu coração estavam na carta para que eu as lesse. Lembrei que eu era o filho de reis e minha alma livre ansiou pelos de minha espécie. Lembrei a pérola pela qual fui enviado para o Egito e comecei a encantar a terrível serpente desdenhosa. Essa parte é incrível, porque quando você recebe essa mensagem, o que que quer dizer, né? Quando você recebe essa mensagem, seja ela através de uma pessoa, seja ela através de uma palavra, de uma música, de um texto, seja ela através de um grupo de estudos, quando você recebe essa mensagem divina, você não tem dúvidas. Ela ressoa no seu coração. Por isso que eu falo, ressoou no seu coração, é verdade, é amor. Quando não ressoa no coração, gera dúvida, gera desespero, gera outros sentimentos. Agora, quando ela ressoa no seu coração, por mais que você tenha ali ainda algum receio, você sente que é verdade. Você sente que é divino. Então, é isso que ele está querendo dizer. Estava escrito, as palavras da carta estavam escritas no coração dele. Então, eram palavras amorosas, tem a ver. Então, é isso. Quando você recebe essa mensagem para o despertar, é uma sensação muito superior. É uma sensação que realmente é divina. E aí, você.
vem a consciência, vem a lembrança, vem o despertar. Eu não sou daqui. O que que eu estou fazendo aqui? Então, essa mensagem ela chega de forma incontestável, não tem como você duvidar. A consciência desperta, a identidade é lembrada, o propósito retorna e começa a superação do desafio. Porque você começa a perder os medos que você tinha antes, de encarar uma situação. Por exemplo, no caso de uma dependência emocional, em um relacionamento que existe ali uma dependência emocional, uma dependência financeira, né? Quando você recebe essa carta divina para você se despertar, para você sair desse sono profundo, o que antes te dava medo, por exemplo, e se eu sair desse relacionamento, eu não vou ter dinheiro para me sustentar. Some. Começa a vir as informações. Você pode fazer isso, você pode vender brigadeiro, você pode, entendeu? Você pode fazer aquilo, você é suficiente, você pode encontrar nesse grupo um acalento para você superar essa tristeza. Então, pode sair desse relacionamento que está te fazendo mal, porque você vai conseguir superar todas esses desafios, né? No meu caso, quando eu saí do relacionamento meu anterior, de 12 anos, eu tinha muitos medos, muitos medos. E eu estava postergando a decisão por conta desses medos. Mas quando eu recebi a carta, eu vi a minha força, eu vi quem eu era, eu vi a minha origem, a minha essência, e eu falei assim, peraí, eu tenho como fazer, eu tenho como superar esses desafios aí. E fui. Tudo bem, eu não vou morar nessa casa gigante, eu vou morar num apartamento menor, mas eu vou conseguir pagar através do meu trabalho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou organizar meus filhos. Meu Deus, meus filhos, espera aí. Meus filhos vão conseguir, eu vou dar a palavra para eles, eu vou colocar eles numa terapia, eles vão superar tudo isso. Vocês estão conseguindo fazer o link da situação? A lembrança, né? A lembrança da identidade e a da sua força, da sua essência, faz com que você supere esses desafios e enfrente a serpente. As serpentes são os nossos medos, os nossos traumas, as crenças que nos limitam, enfim. Eu a encantei para que adormecesse, pronunciando o nome de meu pai sobre ela, e o nome do próximo em linhagem, e de minha mãe, a rainha do leste. Apanhei a pérola e me voltei para levá-la ao meu pai. A pérola, lembrando que a pérola é a sabedoria, é a consciência plena. Então, quando você começa a enfrentar essas serpentes, que no nosso caso não é só uma, são várias, né? É tipo o videogame que você vai encontrando os chefões no final da fase. A partir do momento que você tem essa plena certeza de quem você é, da sua origem e da sua essência, as coisas, os medos que você tinha vão sumindo e você começa a ter a coragem, né? Então, você vai usando a sua expertise divina, os seus dons, os seus valores que você carregou naquela mochilinha quando você saiu de casa para vencer esses desafios, para vencer essa serpente. E aí ele conseguiu apanhar a pérola, ele conseguiu apanhar a sabedoria. A roupa suja e impura deles tirei-a, deixando-a nos campos, e dirigi meus passos rumo à luz da minha terra, o leste. No caminho, a carta que me despertara ficou estendida na estrada, e como ela me havia despertado com sua voz, assim me guiou com sua luz. Era escrita em seda chinesa e brilhava diante de mim em sua própria forma. O que que significa a roupa suja e impura deles tirei-a? Quando você começa a despertar, né? Quando você começa a descobrir a sua verdadeira origem, a sua verdadeira essência, você começa a se despir das coisas que não fazem mais sentido. Pessoas, relacionamentos, é, programas de televisão. Eu nunca mais assisti novela. Eu não sei nem a última novela que eu não sei, 4 anos sem assistir novela, talvez. Programas que não fazem sentido.
tudo, perfis no Instagram, alimentos que você sabe que não te fazem bem, e você comia mesmo assim, vícios de coisas que tiram a sua pureza. Você vai eliminando, você vai eliminando, você vai eliminando, você vai eliminando. Você despe dessa roupa, e essa roupa que você teve que colocar para se encaixar. Então, tudo que você teve que colocar por cima da sua essência pura, você começa a tirar, porque você quer descobrir essa sua essência. Ato de descobrir-se, né? Tirar aquilo que não faz sentido. Eu tô há 40 dias, 40 dias não, vai completar ainda, né? Sem beber álcool. Tirei o álcool por conta da quaresma, né? Mas também num ato de me descobrir, de tirar esses vícios que você pode falar não é vício tomar uma taça de vinho, mas quando você tem uma frequência disso, né, não deixa de ser. E a cerveja, seja o que for, seja o vício que você for, o cigarro, não sei quais são os vícios materiais que vocês têm, comida, açúcar. Então, quando você começa a mergulhar nesse despertar e começa a se despir desses vícios, dessas atitudes viciosas, né? Você começa a chegar cada vez mais nessa pérola, nessa essência. Então, despide-se da identidade ilusória. O leste, no caso aqui, é o símbolo universal do nascimento da luz, tá? Porque é onde a luz nasce. Consciência que orienta o caminho. Aquilo que antes parecia distante ou oculto agora se torna claro e visível para quem despertou. Quando ele fala aqui, ó, que a carta ela se estendeu no caminho, aquelas palavras, aquela guiança que você recebe, vai se estender pelo caminho todo a partir de quando você desperta. Você nunca mais vai estar sozinho, nunca mais. Porque você vai ter, como se você tivesse apertado um botãozinho dentro de você que te conecta com Deus. Você vai ouvir a palavra a todo momento. E quanto mais você vai se despindo dessa energia, dessas roupas, de toda essa impureza que você colocou em cima da sua essência, mais essa mensagem vai ficando clara. É isso que você tem que fazer. Essa pessoa é melhor você se afastar. Esse caminho que você deve seguir. É essa palavra que você precisa escutar. É esse serviço que você precisa fazer para você se sentir feliz. É essa casa que você precisa alugar. O caminho todo vai se abrindo. Você não precisa temer. É claro que tirar, se despir dessas impurezas é muito importante para que você limpe esse canal de comunicação com Deus, com o divino, que vocês acreditarem, e essa informação chegue mais pura para você, porque ainda tem ruídos, ainda tem. Enquanto você tem impureza, enquanto você tem coisas que ocultam a sua verdadeira essência, vão ter ruídos surgindo para você. Então, quanto mais você tira isso, mais a sua essência você se encontra, mais puro fica, mais guiança você encontra no seu caminho, guiança verdadeira, né? Você vai chegando perto das pessoas certas, vai se relacionando com as pessoas certas e de forma muito feliz, apesar de todos os desafios ainda, você vai seguindo essa jornada. Temos 3 comentários aqui. Fran, se puder me enviar o texto do início, perdoa, consegui só agora. O bebê estava dando trabalho aqui. Tá bom, Ale, envio sim. A roupa de cima, a Dalila comentou, pode muitas vezes ofuscar o brilho da roupa de baixo. As vestes que te moldaram para ser a pessoa que você realmente é. Exatamente. É exatamente. A veste que te moldou, né? Que é a sua essência, que é a sua verdadeira essência, está escondida. Ela é maravilhosa, ela é preciosa, só que ela está escondida diante de tantas outras roupas que você teve que colocar para se encaixar nesse mundo material, nessa sociedade, em relação a status e um monte de coisa.
Falando ainda, né, dessa, lembra que a carta ficou no caminho estendida para que ele conseguisse seguir a sua jornada através dessa guiança. Sua voz espantava meu medo e seu amor me impelia adiante. Eu passei rápido por Sarbug e Babel à esquerda e cheguei a Maixã, o refúgio dos mercadores, acocorado perto do mar. Minha túnica de glória, que eu havia tirado, e a toga sobre ela foram enviadas por meus pais das alturas de Hipircânia. Estavam nas mãos dos tesoureiros a quem foram confiados por causa de sua fé, e eu havia esquecido o esplendor da túnica, pois eu a deixei quando criança na casa de meu pai. Ai, até me arrepia. Quando ele fala que sua voz espantava meu medo e seu amor me impelia adiante, é aquilo que eu falei. Quando você se livra das impurezas, se livra daquela roupa que você teve que vestir para ocultar a sua essência, a sua verdadeira essência, você começa a escutar uma voz que tira todo o seu medo e te motiva para seguir. Vai, te tira da depressão, te tira da tristeza. Você vai realmente feliz por aquele caminho, apesar dos desafios que você ainda vai enfrentar. Quando ele fala eu passei rápido por Sarburg e Babel, quer dizer que você vai ainda passar por desafios, por tentações durante essa jornada. Só que você vai passar rápido, você não vai nem olhar, porque aquilo não faz mais sentido para você. Porque você tirou essas vestes impuras. Você está livre. Então, aquilo não faz mais sentido. É o que eu estou notando nesses 40 dias de quaresma, que eu não estou tomando nem nada de álcool. Quantas vezes eu já tive o álcool na minha frente? O Michel bebe vinho. Eu não sinto vontade. Não está me dando nenhum desejo, nenhuma vontade. E se vem alguma outra, já logo vem uma guiança, assim, parece que é realmente essa voz, esse amor. Tipo, pra quê? Tá tudo bem, eu não preciso disso. Eu fui num restaurante agora, não sei se vocês viram. Super legal, tinha tudo, tudo. Como eu vou através da troca de serviços, eu poderia ali pedir o que eu quisesse de bebida. Não tive a mínima vontade. Então, você vai passar por tentações, não só dessas tentações assim de vícios, né? Outras tentações de burlar a sua consciência, às vezes de mentir, seja qual for o vício que vai te tentar, você vai passar por eles, mas você vai passar e vai continuar o seu caminho porque você está sendo guiado. É incrível. Minha túnica de glória que eu havia tirado, né, foram enviadas. Então, a partir do momento que você vai saindo dessas provas, né, porque vão vir as provas, as tentações, né, a partir do momento que você vai saindo dessas provas, que você vai se livrando disso tudo, das suas impurezas e vai passando por essas provas, por essas tentações, você vai chegando mais perto da sua veste de luz, da sua túnica verdadeira, da sua essência. Que a túnica aqui, né? A túnica, a toga, elas representam a nossa verdadeira essência. Então, a partir desse momento, você chega perto, igual ele chegou, e quem traz isso? O divino. O divino, Deus traz para você. Deus te mostra, ó, essa é a verdadeira essência sua, essa é a sua verdadeira essência. Toma, veste. Bonito, né? Então, aquilo que antes nos prendia perde poder quando despertamos, não tem mais poder. A verdadeira identidade do herói surge e o herói não perdeu a sua essência, ele apenas tinha se esquecido dela. É impressionante como quando você se desperta e começa a se despir de tudo isso e começa a seguir essa guiança que é muito mais superior do que esse mundo que nós vivemos, você vai começando a descobrir a sua verdadeira essência e você percebe que, poxa, eu só tinha me esquecido. Ela estava aqui o tempo todo. É olhar para dentro mesmo, é mergulhar e ter coragem de sair de vícios, de atitudes que tiram a sua consciência, que te afastam do seu verdadeiro eu. Ao olhar para ela, de repente, a veste parecia ser um espelho de mim mesmo. Eu vi nela meu ser inteiro
e nela me vi dividido, pois éramos duas entidades, mas uma forma. Os tesoureiros trouxeram uma túnica para mim. Eram duas do mesmo formato, com um único selo real. Eles me deram riqueza, e a túnica bordada em cores vivas era colorida com ouro e berilos, com rubis e opalas, e sardôniques de muitas cores foram afixados nela em sua casa suprema. Todas as suas costuras eram fechadas com pedras de diamante, e a imagem do Rei dos Reis foi bordada nela, e reluzia com safiras de muitas cores. Então, por que que ele fala que é um espelho, né, de mim mesmo? É isso, é você se encontrar, é você olhar e se reconhecer. Sou eu. Essa sou eu. Esse é o meu eu verdadeiro. É, e por que você ainda no começo ele fala nela me vi dividido? Porque tem aquele seu ser material ainda que está, né, vivendo na matéria e tem a sua alma, né? O seu eu divino. Então, vocês são o mesmo, você se reconhece, você está tão purificado depois que você passa por tudo isso, que você olha para a sua alma e você se reconhece nela. Vocês são dois, mas ao mesmo tempo são um só. Que lindo, né? A verdadeira identidade não é algo externo, ela reflete o próprio ser. O ser que viveu a jornada e o ser que sempre pertenceu ao reino. A sua alma e você que está aqui hoje vivendo a jornada. Então acontece aí a partir quando você veste essa túnica, você integra o seu eu divino com o seu eu da matéria. É lindo. Eu acho lindo. Eu acho profundo e muito bonito. A última parte aqui. Eu a vi reluzir toda com movimentos de gnoses, e enquanto me preparava para falar, ela se dirigiu em minha direção, murmurando o som de suas canções enquanto descia. Eu sou aquela que agiu por ele para quem fui criada na casa de meu pai. Eu me vi crescendo em estatura de acordo com os seus trabalhos. Olha isso, gente. É a alma falando para o ser que desceu aqui no mundo material, né? É dizendo assim: eu me vi crescendo através de você, através da sua coragem, através de tudo que você enfrentou, eu me vi crescendo através de você. Com movimentos régios, ela se estendia em minha direção, incentivando-me a pegá-la, e o amor me incentivava a recebê-la, e eu me inclinei para a frente e a recebi e vesti a beleza de suas cores. Envolvi-me todo na toga de cores brilhantes. Assim eu me vesti e subi até o portão da saudação e adoração. Então, quando você compreende aquilo que antes não compreende, você não compreendia, é a integração. Você integra a sua consciência, você consegue encontrar o seu eu verdadeiro. Então você se reconcilia com a sua própria essência. Aquilo que talvez te abominava, porque fazia com que você se deslocasse desse mundo material, aquela bebida que você tinha que beber para estar mais alegre, para poder conversar com as pessoas, para ser uma pessoa, aquilo não faz mais sentido, porque é a sua essência que você verdadeiramente ama. Então você começa a tirar tudo isso e vai se reconciliando, amando a sua essência. É a plenitude do ser, né? Inclinei minha cabeça e adorei a majestade de meu pai que a enviara para mim. Eu havia cumprido suas ordens, e ele havia cumprido aquilo que prometera, e no portão de seus príncipes misturei-me com seus nobres. Ele se alegrou comigo e me recebeu, e eu estava com ele no seu reino, e todos os seus servos o louvaram com vozes ressonantes. Ele me prometeu que viajaria rapidamente com ele até o portão. Opa!
Ai, meu Deus, sumiu tudo! Justo agora. Tava tão empolgada aqui fazendo. Peraí. Último aqui, ó. Ai. Ele me prometeu que eu viajaria rapidamente com ele até o portão dos Reis, e com os meus presentes e minha pérola, eu apareceria com ele diante de nosso rei. Então, quando você lembra da aliança que ele fez no começo? Ele voltou com a pérola, ou seja, você volta com a consciência plena, com a sabedoria, e ele te recebe no reino, que é o reino da nossa consciência expandida, que é diante de um mundo com tantos desafios, essa plenitude de ser quem você realmente merece ser, ser quem você realmente é, de ser a sua essência divina, de receber essa guiança. Então, tudo isso é o reino, né? O reino de Deus está dentro de nós. E é a partir do momento que você consegue adquirir essa consciência e tirar todas essas impurezas e enfrentar essa jornada, você entra nesse reino que está dentro da gente, que é você se sentir plena, se sentir bem, se sentir feliz, se sentir amada, se sentir guiada, mesmo estando em qualquer desafio que você estiver. Esse é o reino, é o verdadeiro reino. O retorno ao reino da origem, reconhecimento e gratidão. Quantos reconhecimentos você pediu, né? Quanto você implorou? Quantas migalhas você aceitou para ser reconhecida? Um pouquinho assim. Imagina você ter o reconhecimento maior do mundo e sentir isso, não precisar de ninguém te falar, você sentir. Esse é o verdadeiro reino, né? A jornada foi uma aliança e a pérola significa a transformação que amanheceu dentro dele. Lindo, né? Para finalizar, eu acredito que essa história ela é uma lembrança, né? Que cada pessoa carrega dentro de si uma pérola e ser encontrada é a ser encontrada, é uma pérola a ser encontrada que a gente carrega dentro da gente. E a jornada da vida é o caminho para lembrar quem realmente somos. Quando você tem a coragem de sair desse reino e mergulhar profundamente para pegar essa pérola que é a sabedoria, que é a sua essência, que é o verdadeiro eu, você é reconhecido, você entra nesse reino, você recebe todas as glórias. E se cada um, eu digo mais profundo, né? Eu coloquei um colar aqui de pérolas porque eu acredito muito nisso. Se cada um conseguir fazer essa jornada e resgatar a sua pérola, a gente pode fazer um colar de pérolas. E aí, o valor que existe isso, dessa união, desse colar de pérolas que é infinito. Imagina que lindo, que precioso. Espero que tenha ressoado no coração de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. A gente estourou o tempo, né? Eu quero ver os comentários aqui. Lindo, Fran, parabéns, obrigada por compartilhar com a gente. Bárbara, nossa, realmente nós não estamos por acaso nos lugares. Hoje foi muito para mim que estou vivendo esse processo de voltar para a minha essência. Que bom, gente, que bom que fez sentido. E eu espero que. Deixa eu parar de compartilhar aqui para me despedir de vocês. Eu espero que realmente tenha feito muito sentido para vocês, que tenha chegado, em um momento oportuno, que vocês consigam, entender a importância de ir para essa jornada, por mais doloroso, por mais desafiador que seja, a importância de você seguir nessa jornada, de você não se dar por vencido nesse mundo que tira tantas coisas da gente, que tira nosso amor, que tira o reconhecimento,
né? Que tira a nossa saúde física, emocional, que a gente consiga ter a coragem de enfrentar tudo isso, se despir dessas impurezas, resgatar a sabedoria divina, que está dentro da gente, não está fora, está dentro. Não é nada, não é uma casa que você vai comprar, não é um carro que você vai comprar, não é nada externo, é interno, é dentro. A pérola está dentro de nós. Então, a partir do momento que você resgata essa pérola que está dentro de você, limpa ela e realmente entende o valor dela, você começa a viver o reino, o reino aqui, o reino do Pai, o reino de Deus, mesmo aqui, com todos esses desafios. É o que eu estou almejando, é a jornada que eu estou seguindo, com muita coragem, com muito empenho, com muita gratidão. E eu espero que essa noite tenha sido motivadora para que vocês também possam seguir a jornada de vocês. Fran, você nasceu para isso, eu ficaria horas te ouvindo. Ai, Yasmin, maravilhosa, obrigada. Foi maravilhoso este momento, que aprendizado. A Larissa, que energia surreal, obrigada. A Vivi, hoje estou com enxaqueca, mas estou aqui deitada no escuro te ouvindo, e como é um bálsamo ouvir sua voz plena, doce. Obrigada por compartilhar, obrigada. Fico feliz. Maravilhosa, concordo com as meninas, Fran nasceu para isso. E eu tive que me despir de muitas roupas e tive que fechar os meus ouvidos para muitas coisas e tive que mergulhar em muitas dores, em muitos desafios, enfrentar muitas serpentes, ainda enfrento ainda, para estar chegando cada vez mais perto da minha essência, que é essa. Há um ano e meio atrás, eu estava fazendo lives na loja, no brechó, que eu achava que era a minha vida era aquilo, era o meu caminho profissional, era aquilo. E hoje eu olho aquilo como outra veste que estava por cima da minha essência, porque minha verdadeira essência não era aquilo. A minha verdadeira essência é essa. E eu tô chegando cada vez mais perto disso. Fico feliz por compartilhar dessa verdadeira, um pouquinho dessa verdadeira essência que eu comecei agora a descobrir com vocês através desse grupo. E eu espero vocês na próxima semana, com mais um encontro, com mais palavras. Obrigada por todo mundo que esteve presente hoje. Gratidão por todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada. A Bárbara falou: eu te acompanho desde o nascimento da Laurinha e olha que você cresceu muito, Fran. Você é uma mulher incrível e de muita coragem. Obrigada, Bárbara. Todas nós somos. A história também vem dizer que cada um de nós somos esse príncipe. Cada um de nós temos essa pérola dentro da gente. A gente só precisa acordar desse sono profundo e buscar enfrentar essa serpente, porque nós fomos enviados para isso. Nós temos essa missão. Quando te perguntarem qual é a tua missão, qual é o teu propósito, achar minha pérola, encontrar minha pérola, encontrar minha essência verdadeira. Esse é o propósito de vocês.